entre Naruto e Dragon Ball. Não tem comparação, bro. Não tem comparação, man. Dragon Ball é 30, 40 vezes e sem Dragon Ball, Naruto não iria existir. Não sei se já prestaram atenção, há quem diga que a história de Naruto e de Jujutsu Kaisen é comparável ou é a mesma cena. Tenho um preconceito com Black Clover. Então Black Clover para mim parece que será repetição de tudo que eu já vi. Como é que é, pessoal? Meu nome é Lil Matimbi. Sejam todos bem-vindos no Universo Otaku Podcast, onde o anime deixa de ser apenas desenho. Hoje o episódio vai ser Manning Fire. Estou com 2 otakus, mais um host. Como é que é, bros? Como é que é? Obrigado pelo convite. Como é que é? Na boa, aqui é Jaidi. Esse termo otaku parece maninho pejorativo. Esse termo otaku parece maninho pejorativo, estás a ver? Então um gajo não grama ser chamado assim, maninho. De otaku, mas... sou um gajo que grama de animes, mas otaku é nada, bro. Maninho. Qual é o seu nome, bro? Meu nome é Albert, mas eu concordo na parte do otaku dele, mas houve tempos em que otaku, eu gramava maninho, porque se referir a pessoas que gostam de animes assim, mas enfim, esse termo otaku agora já virou, parece assim, algo de esquisito, coisas assim, mas é um termo, bem chamado de otaku. Um dos gajos que esteve aqui disse que otaku são aqueles gajos que tem anime de pitas. São nerds. É por causa dessa cena, bro, que eu não gramo esse termo. Tipo, pensam são gajos antissociais, estás a ver? Gajos que não saem de casa, não ducham, não tomam... Então... são otakus. Quando chamam aquele gajo é otaku, pensam um gajo que não tem amigos, então... Mas, na real, como é que vocês definem otaku? Tipo, no Japão, bro, pelo que eu percebi, otaku é alguém fã ao excesso de uma cena em específica. Tipo, alguém que gosta muito de andar de bicicleta, ama muito andar de bicicleta, é chamado de otaku. Mas no ocidente, tipo, aqui em Moz e tal, tipo, outros países pegaram esse termo e aplicaram a pessoas muito fãs de anime. Mas no Japão o termo é alguém viciado em uma cena em específica. É essa cena. E como é que começou a vossa ligação com os animes? Com animes... eu nem consigo explicar, porque eu acho que já esteve lá desde o início, porque na TVM já passavam várias obras, mas naquela altura eu não sabia o que era animes. Tínhamos o quê? Tínhamos Oliver Tsubasa, tínhamos Doraemon, essas animações passavam assim, só até eu pensava que houve animações como Martin Mystery, eu pensava que essa animação também eram animações tipo eu sabia que eram japoneses, né? Mas naquela altura eu não ligava muito para isso. Então eu assistindo a crescer, eu fui vendo que essas obras aqui são esse tipo de obras, esse tipo de animação me cativava muito assim. Então pouco a pouco, quando eu fui descobrir que não, isso aqui é anime, foi aí que comecei a mais investir em esse tipo de obra. Então comecei como também. Para mim, eu quando native como ele, né? Eu já naquela época no meu place tinha Zap, né? Então eu via Dragon Ball na capa com aquela dublagem de Portugal. Então eu sempre gramava, tipo, queria procurar cenas como via Dragon Ball e na Zuma Eleven. Então, eu queria ver uma animação tipo essa, mas não tinha meios. Então tinha meus tios que estavam a fazer facul, vieram de férias, eu peguei essa dos gajos, então abri. Eles tinham uma pasta escrito animes. Quando eu abri, encontrei vários animes, tinha lá, eu me lembro, Death Note, Prison School e Kuroko no Basket. Foram os primeiros 3 animes que eu curti, porque eles tinham lá. Então eu abri Prison School. Prison School tem um anime meio que tem muito hate, tipo cenas... Aquela época, eu como estava na puberdade, quando eu via aquela cena, Prison School mostrava peitos e tal, essas cenas, eu tipo, anime é uma cena terrível. Foi um anime que te tornou mais fã? Não, mas... Qual é o anime que te tornou mais fã mesmo? De animes foi Dragon Ball mesmo. Tipo, é meu favorito, é top 1, então foi Dragon Ball que me tornou mais fã de animes. Mas quando eu vi aquela cena no PC dos meus tios, eu lhes perguntei, tipo, como é que eu posso curtir mais cenas desse tipo? Depois eles aqui me introduziram no mundo dos animes, tipo, podes pesquisar assim, podes baixar assim. Depois Dragon Ball que eu só assistia na TV aberta, tipo, episódios por... Tipo, você assistia depois assistia episódio 33, maninga aleatório. Eu quando pesquisei comecei a ver logo o Dragon Ball em ordem correta. Então foi assim que entrei no mundo dos animes. Dragon Ball foi o teu primeiro anime? Basicamente foi meu primeiro anime e é meu favorito. O teu favorito? Maninho, és um dos fanboys de Dragon Ball? Sou fanboy, pra mim... deverá ser superado? Nunca, bro. É o único anime que quebrou a internet, man. Não tem um outro que já parou a internet como Dragon Ball, bro. Tem uma grande história, o gajo. Maninho. A história tem sim, tem uma grande história. Entre Naruto e Dragon Ball,
Não tem comparação, bro. Não tem comparação, não tem comparação, man. Dragon Ball é 30, 40 vezes e sem Dragon Ball Naruto não iria existir. É Yeah, mas fácil. há quem diga que Naruto, tipo, em termos de história, pode dizer que Dragon Ball perde um pouco. Talvez em termos de animação, podemos dizer que Dragon Ball pode vir a superar. Yeah, Naruto tem uma história cativante e tal, mas tem muitos furos de roteiro mais pra frente. Yeah, até ele pode falar melhor sobre isso. Eu só entrar um pouco. Ele pode falar melhor sobre isso. Deixa eu entrar um pouco só nesse tema. Em termos de história, sim, porque Dragon Ball, o que eu gostei, o mangaka fez uma coisa. Ele percebeu que nós queremos mais lutas. E ele investiu nisso. História ali, para nós, história de Dragon Ball, até já não importa. Acho que a saga que houve história, pode ser saga de Android, que eu viajo no tempo, com Trunks, coisas assim. Mas ele percebeu que o nosso foco mais eram lutas. E tá tudo bem assim mesmo. Ó, quando nós subir assim mesmo, não precisamos, nem que, tipo, pode ter uma historinha assim, mas o foco mesmo é outro. Então, Naruto, em termos de história, Naruto e Dragon Ball não se compara. A história de Naruto, apesar de ter nomes burracos, não é? Nomes burracos, nem muitos burracos mesmo. A história deles é muito melhor que Dragon Ball. Já, não sei se já prestaram atenção, há quem diga que a história de Naruto e de Jujutsu Kaisen é comparável ou é a mesma cena. Muito, muito. Em questão de personagens, mesmo a própria trajetória. Há quem diga que seja uma cópia exata de Jujutsu, seja uma cópia exata de Naruto. Eu não diria cópia, nem um copy-paste. Pode dizer, tem aqueles elementos que Naruto tem, mas a trajetória da história foi outra, foi diferente. Várias decisões, simplesmente a parte das mortes, personagens mesmo. Podemos dizer que o Itadori Itadori é o Naruto dos dias atuais. É tipo como se o Naruto seria nos dias atuais. Megumi também. Temos Gojo, Kakashi, os dois têm poderes oculares. Usam máscaras, são senseis, tudo. Tem algumas similaridades, como você falou, a equipe principal, Kakashi, Gojo, mas depois com o avançar você vê que tem muitas diferenças. Por exemplo, o Itadori também tem alguém dentro dele, né, que é Sukuna, mas diferente de Kyuubi, que ajuda Naruto, tá lá para lhe proteger, Sukuna não tá nem aí para Itadori, ele tá a matar pessoas. Então, o avançar da história tem muitas diferenças mesmo, que torna Jujutsu único. Eu acho que até Jujutsu copiou mais Hunter x Hunter, tipo, pelo sistema de poder e tal, as lutas que Naruto. Eu acho que é um pouco mais parecido com Hunter x Hunter. O que achas como é que se diz, da classificação de poderes de Jujutsu e de Naruto? Como é que avalias? Qual deles dois seria melhor? Para mim, Naruto tem um universo muito mais forte. E Jujutsu Kaisen, acho que o máximo de poder de destruição que eu vi foi lá Sukuna em Shibuya, quando ele ativou sua expansão de domínio. Aquilo foi quarteirões, né? E acho que foi quarteirões que ele destruiu. E Naruto acho que já estão num nível acima que quarteirões, já foram lutar no espaço, na lua. Então, o nível de poder de Naruto está acima de Jujutsu Kaisen. É o mesmo nível com... Não mesmo, mas com Goku... Não, bro, não. Nunca. Não. Nunca. Bro, em Dragon Ball, bro... Isso, Dragon Ball clássico, não Z nem Super. No Dragon Ball clássico, Piccolo, estás a ver aquele todo verde? Já destruía a Terra com 2D. Terra não, Lua. Tipo, o Goku queria se transformar em macaco. Tipo, Saiyajins se transformam em macaco à noite. Piccolo, naquela época, destruiu Lua com um único ataque só para Goku não se transformar em macaco. Olha lá esse nível de poder. Isso no Dragon Ball clássico, bro. Antes de chegar Z e Super. Então, o nível de poder de Dragon Ball está muito acima aqui de Naruto. Em Dragon Ball, qual seria a tua transformação favorita de Goku? Eu gosto de Goku exatamente ou qualquer. De Goku? Podemos ficar só em Goku. De Goku? Primeiro, minha transformação favorita é Super Saiyajin 2, mas com Gohan. De Goku eu acho que pode ser Super Saiyajin God. Aquela que todos os Saiyajins precisam lhe rodear e lhe tocar para ele se transformar. Acho que é a minha favorita. O que achas tipo uma transformação de macaco depois foi tirada numa das temporadas? Super Saiyajin 4. Eu gramei porque foi canonizado, né? O visual de Super Saiyajin 4 é bonito, mas não era canônico, tipo, não fazia parte da história principal. Então, quando lançou Dragon Ball Daima, que é um novo anime de Dragon Ball, canonizaram a transformação, tipo, deixaram a transformação já na história principal. Então, era uma maneira de voltar ao rumo do que já tinha iniciado no Dragon Ball. Não era uma... Tipo, como é que... Dragon Ball Daima é um anime que, tipo, o Goku e companhia todos ficam crianças. Então, Dragon Ball Super já existia.
Então Dragon Ball Daima colocaram no meio entre Dragon Ball Z e Super. Tipo, foi uma história meio que enfiaram no meio depois de Dragon Ball Z e antes de Dragon Ball Super. Então, eu acho que foi uma forma de colocarem o Super Saiyajin canônico, fazer parte da história principal. Então, foi por aí. Esse gajo pode defender Dragon Ball até amanhecer, bro. Qual é o anime mais subestimado? Pode começar você a responder. Mais subestimado. É. Talvez eu diria que é Bleach. Bleach. Em questão, se formos a falar do Big Three, Bleach é sempre deixado em baixo. Talvez por os problemas que houve na obra e por ter ficado muito tempo parado. O anime terminou em 2012, se não me engano. Ficou muito tempo parado. Então, Bleach, eu acho que foi Bleach, tem que Bleach mais joguei. Nessa nova época, nessa nova geração. Talvez, tentei citar esse nome. Summertime Rain, um anime muito bom, mas é muito pouco falado. Summertime Rain é um anime muito bom, tem muito mais joguei. Para mim, né, o anime mais subestimado que eu conheço, acho que é Bakuman. Não sei se não é muito famoso, mas é dos mesmos criadores de Death Note. Death Note eu aposto que todos conhecem. Então os mesmos criadores fizeram um anime de nome um mangá, né, de nome Bakuman. O mangá basicamente é de duas pessoas fazendo um mangá. Tipo, para quem é muito fã de mangás e quer ver esse processo de criação, eu recomendo maninho verem em Bakuman. Tipo, Death Note é feito por dois gajos, um faz a história, outro faz o desenho, né? Um desenho, outro faz o roteiro. Então Bakuman, eles se inspiraram neles para fazerem um mangá. É um mangá sobre dois jovens que querem fazer um mangá. Então eles veem os sacrifícios de fazer um mangá, ficam noite a dormir, outro até vai hospitalizado e tal. Então recomendo muito assistir. É um anime muito subestimado, não vejo ninguém a falar, mas é maninho por aí. Na minha opinião, não sei se já ouvi falar de Chainsaw Man. Já ouvi falar. Inclusive não gosto. Não gosto? Não gosto. Eu vou entrar nessa parte Jason Man. Jason Man, como é que eu posso dizer? Pior agora que saiu o último capítulo do mangá. Que, da parte 2, né? Que teve um dos finais, um final muito polêmico. Muito matéria. Eu sou fã de Jason Man também, eu gosto de Jason Man. Principalmente a parte 1 de Jason Man, eu até A digo. primeira temporada. Nem, A parte 1 do parte 1 do mangá. A primeira temporada também é muito boa. Até não sei porque demorou tanto ter a segunda temporada, mas enfim. Jason Man, eu acho que muitas pessoas odeiam Jason Man porque se vê no protagonista. Aqueles dois protagonistas têm. Muitas pessoas dizem não. Eles não, mas eu acho que é por causa disso. Muitas pessoas veem aquelas tudo que ele tem, assim. Eles como eles costumam, dizem que as pessoas odeiam, as pessoas se espelham no que vê. Então eles odeiam aquela forma que Deji é. Aquela forma toda pervertida dele, coisas assim, eles veem aquilo, há pessoas, não sabemos o que as pessoas fazem quando estão sozinhos assim, tal. Então eu acho que é por causa disso. Mas isso também é um manga muito bom, um anime muito bom. Não sei porque ele leva tanto esse hate. Eu não não faz sei sentido pra por mim. que as pessoas não gostam, mas a única coisa que me faz gostar de Chainsaw Man é o comportamento de Denji. Eu gosto muito do comportamento de Denji. Tipo, é um personagem que cresceu sem nada, não tem experiência de nada na vida, e mesmo assim não tem medo de... Não tem medo, Não tem sim. medo, sim. Ele é diferente de muitos É como se protagonistas que fosse nós uma pessoa vimos. experiente, mas não tem experiência, mesmo assim não recua porque não sabe do que está a fazer. É o que eu gosto nisso. E também ele sempre apanha pessoas que manipulam a vida dele. Temos a máquina que sempre guia. Ela sabe que Deus gosta e ela leva Deus naquele limite. Então Deus vai continuar, não pode ser atitudes assim. Nada da máquina. Ela é muito manipuladora. Para mim, uma das minhas vilãs favoritas. Aquela manipulação de tá bom, tudo. Eu não quero dar spoiler para vocês que não viram, mas o que ela faz é muito terrível, mas eu gosto muito dela. É uma personagem muito bem escrita, o novo lá até o final. Mesmo assim, muito bom. Vamos já fazer um top 10 dos melhores vilões. Em que posição colocaria a máquina? Colocaria a máquina em quinto. Quinto lugar. Uhum. Qual seria o primeiro lugar? Primeiro lugar, Griffith de Berserk. Isso não tem como. Griffith de Berserk, isso não tem como. Esse é o melhor vilão que eu já vi. Eu quando leio Berserk, começa no arco de ouro. Eu já assisti Berserk e já li. Então, eu estou a reler de novo. Eu a ler a obra, estou a perceber que eu não acredito que isso vai virar vilão. As atitudes que ele comete, o que ele vai cometer, eu não acredito porque ele tem uma construção tão boa que faz você esquecer o que ele fez. Mas quando chega aquele momento, você diz: esse aqui é uma das piores pessoas que eu já vi na minha vida. Comparando o vilão de Berserk e Eren,
nessa perspectiva, qual dos dois é inacreditável dizer que seria um vilão? Com ele e com Eren. Eren. Griffith é algo de Berserk, é que Berserk já começa a nos dizer que Griffith é um vilão. Começa no futuro a obra, né? Então já nos apresentar como Griffith que é um vilão. Depois voltar para o passado para mostrar como ele ficou. Mas a história é tão boa que você nem acredita que ele vai ficar vilão. Agora Eren foi algo que eu não consigo explicar até agora. Foi algo repentino, espontâneo. Foi algo espontâneo mesmo. Para mim eu também gosto de Griffith. Para mim é o segundo maior vilão, mas para mim o primeiro é John Liebert de Monster. É um vilão muito. Não sei se já assistiram Monster, né? É um dos animes. É um anime. Tá ao contrário dele, Griffith é o primeiro e John em segundo. Para mim, John é o primeiro, Griffith em segundo. Então, ele, só para você verem, o anime tem 72 episódios, mas o John Liebert, se você contar tempo de tela em todo o anime, ele só aparece 22 minutos. Mas ele manipula a história. A história, ele é que está a manipular sem aparecer em tela. Tipo, a história basicamente tem um doutor chamado Tema, né? Kenzo Tema. Então, ele é um doutor muito exemplar. Mas ele era usado, explorado pelo diretor do hospital. Logo na primeira cena do anime, ele está a salvar um pedreiro. Então chega alguém muito importante, acho que era um cantor de ópera, se eu me lembro. Então o diretor fala, tens que sair daqui e salvar esse cantor de ópera. Então ele deixa esse pedreiro e vai salvar o cantor de ópera. Mas, tipo, o cantor de ópera é recuperado e o diretor gosta, tipo, salvaste o cantor, etc. Então a mulher desse pedreiro chega com o filho a chorar para ele, tipo, meu marido chegou primeiro, fica a chorar, ele fica todo dia a pensar nisso, pô, eu sou doutor, meu dever era salvar vidas, mas mesmo assim eu me importei só porque a pessoa era famosa, então deixei o pedreiro morrer e fui salvar o cantor de ópera. Ela a pensar nisso, ele fica a falar com a esposa lhe diz, as pessoas não são iguais. Isso fica a pesar na mente dele todo dia, tipo, ora, as pessoas não são iguais mesmo. Tipo, tem que salvar os mais ricos e tal. Então a história vai andando. Depois de um tempo, acontece um caso desse de novo. Chegam dois gêmeos no hospital de repente. Um miúdo tinha uma bala na cabeça. E ele fica lá para fazer a operação. Ele é um médico renomado, só ele poderia fazer essa operação. E ao mesmo tempo chega alguém também muito famoso, alguém rico, o diretor lhe liga, diz: tens que deixar essa operação e ir tens que deixar esse puto e salvar esse nigga aí, porque é maninho importante e tal. Ele se lembra do que aconteceu da última vez e diz: não, eu vou salvar esse puto, eu sou médico, eu tenho que salvar esse puto. Então ele salva aquele puto e se sente bem. Quando ele salva aquele puto, aquele médico lhe despromove, lhe coloca numa posição muito embaixo, tipo, o diretor, né, coloca um médico numa posição muito embaixo, tipo, você não ouviu minhas ordens e tal. Então ele chega para o puto, fica a desabafar, fala: todas as vidas são importantes, eu sou médico, o dever do médico é salvar vidas. Então ele fica a chorar e diz: eu queria que esse diretor morresse, eu queria que esse gajo morresse, eu queria que essa pessoa morresse, a chorar ao lado do puto que ele salvou, a chorar, a pedir que todos morressem. Depois ele fala: eu coloquei minha carreira nas suas mãos. Então ele diz para o puto, viva uma boa vida. Então ele vai embora. Depois esse puto, anos se passam, acho que se passam 9 anos. De repente, toda a gente que ele falou que queria morrer, toda a gente morre. Tipo, ele se pergunta, e por causa das mortes daqueles todos, ele sobe de cargo e fica quase o diretor do hospital. Depois o puto começa a matar, tipo, o puto se torna esse vilão, John Liebert, começa a matar muitas pessoas e tal. Então ele se sente culpado por ter salvado o puto. Então o objetivo dele fica confrontar o puto e matar, porque ele toda a vida que o puto tirava, já não era puto, né, porque teve time skip, já era um adulto, né? Então toda a vida que ele tirava, ele sentia que aquilo estava nas mãos dele. Então o objetivo do anime é o doutor a ir caçar esse puto, porque ele viu que alguém que ele salvou foi matar pessoas. Então ele se torna um manipulador muito mau, o John. Por isso é meu vilão favorito dos animes. Se prestares atenção nessa história do doutor e da criança, vais perceber que essas cenas acontecem na vida real.
onde às vezes priorizam quem tem mais condições do que quem não tem. Até aqui em Moçambique essa cena acontece. Só acrescentando um pouco na trama de Monster, na parte de animes subestimados, que se desse Monster é muito subestimado, principalmente aqui em Moçambique. São poucas pessoas que eu conheço que já assistiram Monster, um dos melhores. Não terminei. Não terminaste? Não. Eu tenho um amigo meu também, começamos a assistir animes ao mesmo tempo mesmo. Eu disse, vai lá assistir Monster, ele tá bom. Deixou, eu só vi dois episódios, mas Monster está no meu top 5 de obras favoritas. Monster é muito bom, apesar de ser uma obra mas é muito subestimada. Tem várias plataformas para assistir, mas já um dos melhores vilões. João é uma pessoa é um vilão tão brilhante que eu não consigo dizer a magnitude dele. E ainda por cima temos o Dr. Tema, que é um médico. O dever de médico é salvar vidas. Mas só que ele salvou uma vida que está a tirar várias vidas. Então ele fica com um dilema moral. Se eu matar várias vidas serão salvas. Mas se eu matar, estarei caído naquele caminho. Eu sou médico, o médico não deve matar pessoas, deve salvar vidas. Então esse é o tema moral dele. Se ele deve matar ou não João. Então é uma obra muito boa mesmo, muito boa. E seguindo nesse formato até também temos outra obra do mesmo criador de Monster. É Victory Boys. Que também tem um vilão. Esse vilão, como é que começou essa obra? O protagonista percebeu que quando ele era criança, ele era de um grupo, né? Então, nesse grupo, eles... Aquelas brincadeiras de criança, né? Eles começaram a fazer uma lista de tipo... vamos destruir o mundo, assim. Se fosse a destruição do mundo, o que teria que acontecer em condição do mundo? Então, eles começam a dizer... Para destruir o mundo, tem que fazer isto. Aquela brincadeira de criança, assim. Então, eles ao crescer, o protagonista percebeu que tem que ser um culto. Existe um culto que está a se espalhar pela cidade dele, mas ele deixa assim, enfim. Então, acontece um acidente. O protagonista vê isso e recorda-se que aquele acidente é exatamente o que eles planejaram quando eram crianças. Naquela lista Então eu começo a perceber vários padrões. Tipo, tudo que está a acontecer aqui é aquilo que nós escrevemos. Está naquela lista. Então vi que não. Quem está a fazer isso aqui estava naquele grupo de amigos e tinha aquela lista ali. Então ele começa na casa desse culto para tentar descobrir quem é o líder, porque ele não sabe quem é o líder, se é um dos amigos dele que estava ali ou se era alguém de fora. Então é uma trama muito boa. Victory Boys também muito bem, mas infelizmente não tem anime até agora, não sei porquê. Acho que disseram que era difícil de adaptar porque tem árvores do futuro, passado, presente, mas é uma obra muito subestimada também. Isso mangá, sim, isso mangá deve ser no live action, mas só que o anime mesmo não temos. Aqui mangás, aqui em Moçambique, não vou dizer que está a subir pouco a pouco, né? Várias pessoas já leem mangá, mas ainda não é algo assim. Tipo, de 0 a 10, entre pessoas se encontrar de 1 a 10 pessoas se encontrar acho que assistem animes. Se você perguntar que ele é mangá, você pode dizer, são uns 4 só. 4, são poucos que leem mangá. São poucos que leem mangá, sim. Uma vez estão a falar de vilões. Vocês acham que Sukuna é um vilão genérico? Sukuna, como é que eu posso dizer? Sukuna começou bem. Começou com o vilão amedrontador, não quis ajudar o protagonista. Fugiu daquele clichê, porque muitos pensaram que Jujutsu ia seguir a mesma forma de Naruto, que é de a Kyuubi começar mal, assim, mas só que depois de um tempo ficar amigo. Mas Sukuna não. Sukuna desde o início disse que você vai ter toda a tua vida. Então Sukuna não é um vilão genérico. Virou genérico no final. Sukuna começou bem, mas depois eu acho que foi por culpa do próprio mangaka mesmo. Sukuna começou bem, mas Sukuna não devia ser o boss final. Eu acho que isso todo mundo concorda. Sukuna não era para ser vilão final. Sukuna não era esse tipo de... Tem o Kenjaku. Esse que não sei para quem é anime only. Para quem só vê o anime, acho que já apareceu no final de Shibuya. Aquele que selou Satoru Gojo. Aquele sim final como vilão final. Aqui é alerta de spoilers para quem está aí só assistir o anime. E uma cena que eu percebi, tipo, podíamos até colocar ele como... Ele podia termos considerado ele como vilão principal. Mas se prestar atenção na luta dele contra a Yuta, ele foi tão menosprezado que aquela luta foi muito curta, na minha opinião. Também eu acho mesmo. Tipo, o Yuta basicamente lhe derrotou com um único ataque. Golpe. Então, e aquele vilão, eu acho também, concordo com ele, Kenjaku deveria ser o vilão final pelo peso que ele tem na história. Sim. Ele era basicamente melhor amigo de Gojo, né? Antes de o Kenjaku assumir o corpo dele, de Geto. Então ele tem um peso na história maior que de Sukuna. Sukuna é um bom vilão, mas os objetivos dele eu acho
Não são, são bem rasos. De gueto são melhores. Eu acho o É gueto. uma espécie de musão. É uma espécie É de uma espécie, na minha opinião, é uma espécie de musão. É tipo um Kaido também de One Piece. Eu sou um vilão que só quer causar destruição Sim. e tal. Não tem um objetivo claro. Vamos ver que não tem uma história tão profunda que ele tornou vilão. Só decidiu matar, só decidiu ser o que é. Ele só é vilão por ser vilão. É Musão, por exemplo. A única motivação dele é tocar o sol. E ele que causou a doença dele. Praticamente ele causou aquela doença Eu dele. até não li muito bem mangá de Kimetsu, então só vi o anime. O anime é tão bom que eu não procurei a história do mangá. Porque o mangá de Kimetsu, vamos ser sinceros, a arte é feia, né? A arte de Kimetsu não está acima da nível, não está acima do Mas em nível. termos de animação, o anime é muito Sim, bom. o anime é muito bonito. Fez uma obra-prima. Em termos de animação, Kimetsu subiu o nível, mas se formos a comparar o mangá e o anime, a diferença é gritante. O mangá de Kimetsu, como ele disse, não é que seja assim, mas a arte dele não é tão, né, não são como posso dizer, mangá de quê? Temos mangá de Naruto, assim, que a arte é muito bem detalhada. Você consegue perceber nas partes da luta, consegue perceber, assim. Eu acho que foi da mão melhorada mangá de Kimetsu quando começaram a colorir. Eu quando li Kimetsu estava colorido, mas enfim. O mangá de Kimetsu e o anime é tão bom que eu até digo isso aqui não é possível ser feito. A animação. A animação é tão boa, tão boa. Eu acho que o melhor exemplo disso... A trilha sonora também. Acho que o melhor exemplo disso foi na segunda temporada, quando naquele arco do Distrito Vermelho, em que tem aquele Ashra do som, contra Lua Superior 6. Uma das melhores lutas. Eu quando vi aquilo, eu levantei do sofá e disse, aquilo não é possível. E sabes, aquela luta no mangá, aquela parte dos dois, aquele clash, eles dois a gritarem um outro assim, aquela só foi uma única página. Só fizeram, aquele foi uma única página no mangá, mas no anime fizeram algo foi incrível aqui. Quando ele descobriu as partituras das partituras. Como ele falou, a luta dele favorita, né? Minha de Kimetsu é de Rengoku versus Akaza naquele filme. Ora, aquela luta é insana. Rengoku a gritar, a casa se torne um Oni, a casa não a negar. Aquela luta é muito bem, tipo, a emoção. Para mim, Rengoku até agora é o melhor Ashira. Não é o mais forte, né? Mas é meu favorito. É o melhor. Para mim, aquele meu favorito foi massacre. Sim, na minha opinião. Sim, aquela luta, ele perdeu, mas a emoção que trouxe, tipo, o objetivo dele era os discípulos, tipo, estava lá Tanjiro, Zenitsu, verem que não pode se render. Ele lá segurar o braço de Akaza e a gritar que não vai virar um Oni. Sim, mas o que aconteceu naquela luta? Uma coisa que me fez não achar tão impactante é que praticamente tipo, o arco foi do Ashira da Chama. E eu gostaria que tivesse sido uma coisa mais prolongada e aí foi um massacre por parte do Akaza. O Akaza acabou com ele como se ele fosse nada. Mas comparando com a luta do Ashira do som, podemos dizer que Rengoku, na minha opinião, não foi grande, não foi tão impactante. Para mim foi impactante, sabe por quê? Tipo, ok, Rengoku perdeu, mas qual era o objetivo dele? O objetivo era proteger as pessoas que estavam no trem, proteger os alunos, ele conseguiu fazer isso. Sabe que ele não derrotou a casa, mas ele salvou toda aquela gente que estava naquele comboio. Sim, mas salvou todos eles. Também salvou os discípulos. Então, Rengoku não tinha nível de força contra a casa. A casa é muito, precisou Tomioka e Tanjiro para derrotarem no fim. Até não lhe derrotaram, ele teve que se suicidar. Foi suicídio para ele vencer. Então, o objetivo, o Rengoku cumpriu o objetivo dele. Ok, foi um massacre, mas a luta... Nessa parte concordo contigo. A parte de Rengoku, a casa chegou muito cedo na trauma. E Rengoku era um personagem tão carismático. A autora fez algo genial. Ele nos apresentou logo a terceira lua superior e colocou Rengoku um personagem carismático e mostrou que a diferença todo mundo gosta e mostrou que a diferença era gritante entre os dois. Para ser que os superiores não eram brincadeiras. Isso para ver o potencial de Rengoku mesmo naquela situação extrema, ele não chegou a despertar a marca, aquela marca dos caçadores assim. Então não sabemos, gente, até que nível Rengoku. É por isso que se for já ver nas tier lists dos Ashras, Rengoku sempre colocam ele lá embaixo, mesmo na situação extrema, porque a maioria despertou a máquina em situações extremas assim, mas Rengoku não, mas o arco dele foi muito bem concluído, sim. Ele protegeu, como ele estava a dizer, protegeu Tanjiro, Inosuke, todos no trem, mas aquilo foi um massacre.
Ali ele não tinha como vencer a casa ali. Seria muita forçação, mesmo se mata Tanjiro e no que tivesse, ele não tinha como. A casa é outro nível. Para mim é o melhor vilão daquela obra. Muzan mesmo. Até não. Desculpa, errei. É Kokushibo, então tá esquecido de Kokushibo. Kokushibo é o primeiro, depois vem a casa. Depois vem ali Muzan. O top 3 dos Hashiras, qual seria? Meu top 3 mais fortes, ou tipo os que eu mais gosto. Os mais fortes. O mais forte é a Shira da Pedra, o Cego. Segundo vem Saneki e o Kito, sim. Para mim esse é o top 3. Depois dele, até podemos colocar o Ashra da Névoa, Tokito, juntamente com Tomioka, empalhados. Assim, eu acho que os dois são equivalentes, sim, eu acho. Sim. Mas like bro, qual era a maior motivação de Muzan? Muzan Acho como que não aparece muito. Muzan, eu acho que foi decepcionante porque tudo dele deixaram para o final. Deixaram tudo, a história, a motivação dele, tudo deixaram para o final. E a luta dele também não foi assim grande. Foi só tipo, pareciam algas, só elas parando de um lado para o outro, assim, tentáculos, aquelas. Foi algo muito. Enquanto os outros foram aquelas lutas incríveis. Então, Muzan. O objetivo dele era conquistar o sol, assim, conquistar o sol, só ele só queria se dominar tudo. Mas eu acho que isso não foi bem feito, porque temos um vilão que tem exatamente a mesma motivação de Muzan. Não sei, para quem já assistiu Jojo, vocês já assistiram Jojo Bizarre Adventures? Não. Tem um vilão exatamente como que quer exatamente o que Muzan quer. Chama-se Dio, um dos melhores vilões que eu já vi. Um vilão muito bom. A motivação dele é exatamente igual à de Muzan. Ele quer ser o ser perfeito, dominar o sol, tudo. Mas se for ver, a vida dos dois é tão. Dio tem um carisma tão grande que ofusca exatamente, ofusca o Muzan mesmo. Então, de Muzan, eu acho que a autora errou muito ao deixar Muzan tudo para o final. Então, quando chega tudo no final, temos já o final da obra, temos as lutas, então não chegou aquele tempo de nós gramamos, começamos a gostar de Muzan, assim. Eu diria que Aproveitando aqui que ele falou de Jojo, né? Jojo é um anime muito incrível. Não, eu recomendo todos assistirem. E a Dio, só queria falar da luta final da parte 3 de Dio versus Jotaro. Aquela para mim é uma das maiores lutas de anime. Dio tem poder de parar o tempo, né? Enquanto Jotaro, em Jojo tem uma coisa chamada stand, até que para mim é o segundo maior sistema de poder de todos os animes, perdendo só para Nen de Hunter x Hunter, que é o maior sistema de poder dos animes. E stand de Jojo para mim vem em segundo. São basicamente uma forma espiritual tua que você consegue despertar uma forma espiritual tua. Então, de Dio, o poder dessa forma é parar o tempo. E de Jotaro, o protagonista, é só de dar socos, basicamente. Então, a luta era de alguém que consegue parar o tempo com alguém constante dele só de dar socos. Então, a luta final de Jojo é muito incrível. essa história me lembra de Mash, não sei se já assistiram. Marshall, sim, assisti. Ele não tem poder, mas conseguia derrotar vilões, mas, tipo, não sei dizer se são mais fortes, mas com capacidades que ele não tem. E o diferencial de Jojo é que em muitas lutas eles usam inteligência, tipo, na parte... Jojo é dividido em partes, cada parte tem um protagonista diferente. E todos os protagonistas são chamados de Jojo, por isso o nome é assim. Então na parte 4, o protagonista da parte 4, o stand dele tem poder de curar. Estás a ver gajos que têm poderes de voltar no tempo, destruir, o que? O poder dele é só curar. Então ele tem que usar formas criativas e inteligentes de vencer as lutas. Sim, tipo, ele tem que dar... Tem uma cena que ele dá soco à mãe, e fura a mãe no meio para tirar um monstro que estava dentro da mãe. Depois tira, depois tudo se cura. Então, lutas de Jojo são muito intelectuais, então recomendo muito assistirem. É maneiro. Dos animes com personagens, digamos, sem poderes, vulgo Asta, Mash, qual seria o vosso top 3? E gostaria de saber a vossa opinião sobre os personagens sem poderes, colocando como é que é o pai de Bakirama, e como é que é Asta e Rock Lee. Sim, pode ser Rock Lee. Okay. Acerca de Baki, eu infelizmente nunca assisti Baki, nem li um mangá, talvez ele pode falar. Mas entre Asta e Rock Lee, primeiramente eu gostava de Rock Lee no Naruto clássico. Aquela luta com Gaara, aquela luta é muito insana. Ele, quando tirou os pesos, ia se mover muito rápido. Tipo, esses personagens passam determinação. Tipo,
quando vou entrar até um pouco no futebol, quando você comprar Cristiano Ronaldo e Messi, dizem Messi tem talento, é prodígio, então Cristiano teve que se esforçar e tal. Então acho que esses personagens passam essa essência, tipo, você tem que se esforçar, mesmo sem talento, você pode ser alguém na vida, mesmo não sendo um prodígio, se você se esforçar muito, você vai ser alguém. Então esses personagens passam essa sensação. Rock Lee, por exemplo, ele fazia 100 flexões, 1000 abdominais, porque ele não poderia usar ninjutsu. Então essa essência que ele passa como personagem, para mim, é muito boa, me inspira a ser alguém melhor. Essa cena acontece na vida real também. Yeah. Com prática, a gente vai melhorando, bro. Maninho. Acho uma história maninha interessante. Muito interessante. Como na turma pode ter um gajo que não mara, só chega a fazer texto a bater. Você se senta atrás, mas você tem que estudar, tipo, basear no plays, marar maninho. Então, personagens assim passam essa inspiração. Então, eu gosto de personagens assim. Rock Lee até não gostei que no Naruto Shippuden ele não teve muito foco. Outro erro de Naruto. Eu e o brother aqui então não gravamos de Naruto por causa desses erros já. Naruto para vocês é um anime mais jovem. Não é mais jovem, mas é... Qual é o anime mais jovem para vocês? O anime mais jovem, tipo, em que gênero? Gênero de lutas assim, De ação? lutas. Shonen mesmo. Shonen mesmo. É. Shonen mais jovem. Para mim, acho que é Nanatsu no Taizai. Acho que deveria ser por causa da animação, né? Tipo, primeira e segunda temporada foi boa, logo na terceira pioraram, então deve ser Nanatsu, mas Naruto também. Naruto é bom, só bandeiraram. Eu gosto de Naruto clássico, mas Shippuden bandeiraram maninho, não. Como estou a dar exemplo de Rock Lee, mas tem Choji também, aquele gordo, perdeu o foco. Tipo, esses personagens que apareceram no Exame Chunin, no Naruto clássico, a terem foco, a terem lutas interessantes. No Shippuden, basicamente, só deixaram Naruto, Sasuke a evoluir, o resto todos deixaram de canto, não tem foco, não tem nada. Então, essa cena eu realmente não gramei. Eu gostaria de ver mais sobre Rock Lee no Shippuden. Infelizmente, em Shippuden não tivemos quase nada sobre ele. Quem é fã, nós fãs de Rock Lee, só vemos o gajo a brilhar no Naruto clássico apenas. Já estava a falar. Em questão de anime mais jovem, em termos de shonen temporada, para mim será Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail é de um anime, personagens com poderes mágicos, assim, todos criam guildas, assim, e fazem trabalho. No... Fairy Tail tentou ser uma mistura de One Piece, Naruto, daqueles protagonistas, assim, protagonista que grita, que é burro, tem rival, tudo, tem aquela amiga que toda hora ele bate, coisas assim, porque ele faz palhaçadas. Tentou ser mistura disso tudo e não conseguiu. Primeiro, lutas, que uma coisa que eu não gosto em animes é vencer com o poder da amizade. Essa é uma das coisas que eu mais detesto. Isso de poder da amizade. E aquilo lá é exatamente o plot de lá. Pode ver. Lá pode aparecer um vilão tão poderoso que vai bater a todos. Todos estarem ali no chão. Mas depois eu tenho os meus amigos. Eu consigo isso. Tenho isso aqui. Derrota um vilão em todo o arco. É a mesma coisa. Então isso eu não sei. Então isso foi uma das coisas que não vejo não gostar de Fairy Tail. Apesar da obra ter personagens bons, é um dos poucos shonens de luta, né, em que o elenco feminino é bom. Elas lutam, não é só aquilo, só serve de suporte. E, tipo, a maioria dos animes de luta, se pode já ver, as personagens femininas tem um propósito. Ou é apaixonada pelo protagonista. Em termos de poder, tem poder de cura só, ou fica assim de lado, assim. Está com a como é que é? Mimosa. Então, Mimosa só tinha poder de apoio. Então, assim, sempre eram deixados de lado. Então, Fairy Tail é diferente. Fairy Tail é diferente de lá. As femininas elas lutam, desenvolvem parte no trama. Então, pelo menos é um discurso de mais o resto, o anime, não gosto nem um pouco. E nessa parte que ele estava a dizer sobre o Rock Lee, também concordo. Rock Lee é um personagem que tinha tanto potencial, mas tanto potencial que eu não sei porque o criador não desenvolveu mais. Rock Lee, depois da luta contra Gaara, ele não faz mais nada. Eu até pensei que até quando estávamos ali, chegou no arco do resgate de Sasuke. Ele estava a passar por aquela cirurgia, porque disseram que ele não poderia ser mais um ninja. Ele passa por aquela cirurgia, no resgate de Sasuke, ele enfrenta, tem um vilão chamado Kinkimaru. Então a hora que ele chega, era Rock Lee bêbado até, ele chega ali para lutar contra esse vilão aí. Nós ali pensamos que a Rock Lee vai ter mais destaque de novo, mas não. Quem aparece? Aparece Gaara.
e Gaara fica com destaque na luta, Rock Lee fica de lado. Depois daí, eu acho que não me recordo de se houve outra luta de Rock Lee que valesse a pena comentarmos aqui. Rock Lee foi um grande desperdício na obra. Eu gosto de personagens no tempo deles, como estamos a falar aqui. Em questão de Baki eu também não cheguei de. Nunca li o mangá, nunca vi o anime, então não posso comentar muito assim. Ah, está Black Cover, eu tenho preconceito com Black Cover. Porque primeiro, já assisti tantas obras shonen com shonen assim. Então Black Cover para mim me parece que será repetição de tudo que eu já vi. Já vi Dragon Ball, Naruto, tudo, essas coisas todas, Boku no Hero. Então, quando chegar com Black Cover, eu digo, não, e talvez um dia, mas não agora. Assim. Yeah, é meio que uma repetição, só que no final eles tentam fazer uma animação meio diferente. Tentaram desenvolver um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu fiquei decepcionado. Tem um design que no final eles mudam completamente o corpo de asa, né? Eles mudam, deixam aquilo meio ridículo na minha Sim, opinião. notei, hasta parece um Sim, anão, sou goleira. Um anão goleira. Era maninho, yeah. Então eu também não gostei dessa mudança do design. Yeah, Black Clover eu gosto, mas Black Clover é tipo, eu posso falar o quê? É um arroz de feijão, é o básico. Lá não tem nada de complexo, não tem nada que nunca fizeram nos animes. É basicamente, tem aquele sistema de esquadrões que já existia no Bleach, tem determinação do protagonista de ser já o melhor e mal que já tem no Naruto e tal. Então para mim é um arroz de feijão básico. Tipo, é um anime nice para assistir, mas não tem nada de especial, nada que lhe torne único. Para mim o melhor shonen é Hunter x Hunter. Eu não sei porque não é muito falado, mas Hunter x Hunter é muito falado, mas tipo, pessoas não colocam nos tops, né? Mas Hunter x Hunter é um shonen, eu até posso chamar de híbrido, porque ele é um shonen, mas tem partes que parecem um seinen por causa da seriedade. E Hunter x Hunter é muito perfeito, o sistema de poder é bom, tipo, a relação entre os personagens é bom, o desenvolvimento é bom, tem foco, todos os personagens têm foco. Então, Hunter x Hunter Eles não fazem isso. Começarem uma história de um personagem, evoluírem apenas junto. Eles conseguem evoluir todos os personagens ao mesmo tempo. Sim, só para ver, Hunter x Hunter Hunter x Hunter e Hajime no Ippo são únicos animes barra mangás que trocam de protagonista. Tem Jojo também, mas Jojo são histórias diferentes, né? Que trocam de protagonista no meio. Do primeiro episódio no anime, né, até episódio 145, acho que é episódios totais de Hunter x Hunter, o protagonista é Gon. Todo mundo sabe, aquele que usa roupa verde e tal. Mas já o atual no mangá, Gon tá sem poder. Então o protagonista passou a ser Kurapika. Tipo, Hunter x Hunter é tão perfeito que o criador não precisa do protagonista para a história andar. Tipo, ele basicamente descarta. É tipo Naruto, deixarem Naruto de lado. Naruto não tem mais nada a ver com a história. O protagonista passar a ser Shikamaru. Não tipo uma segunda obra tipo Boruto. Fazendo isso mesmo no mesmo Naruto. No mesmo Naruto. Tipo, Naruto deixarem mesmo, mandarem fumar, o protagonista ser, por exemplo, Shikamaru, isso que aconteceu em Hunter x Hunter. Kurapika agora é o protagonista da obra e a história só está a seguir com foco no Kurapika. Então, Hunter x Hunter é muito incrível. É maninho diferente que Solo Leveling. Muito diferente Solo Leveling. Solo Leveling só desenvolveram um protagonista apenas. Maninho, até que eu gostei no início, né? Que ele teve aquele processo de evolução para se tornar forte. Via aquelas estatísticas dele, treinava, mas depois ele ficou forte. O anime só ficou ele só a solar. Também o nome já diz Solo Leveling. Ele só está a solar todos isso, assim. Eu acho que ponto que eu tentei prestar atenção no anime e eu percebi que praticamente só conhecia Sanjiu no anime. Eu até o nome do protagonista já me esqueci, mas muitos dizem que Solo Leveling é matreco e tal, mas eu acho que pela proposta, quem vai assistir Solo Leveling não procura desenvolvimento de personagem e tal, só quer ver cenas de lutas muito boas, só quer ver Sanji-1 a solar todos, a derrotar todos os inimigos. Então, para que quer ver um anime só assim? Eu acho que tá de boa, né? Você só quer ir assistir para ver um gajo só a solar, não quer ver uma história bem complexa e tal. Então, eu acho que para quem quer ver um anime assim, para mim tá de boa, não precisa ter esse todo hate que tem. Solo Leveling tem uma proposta, tem uma única proposta. É um anime, não é um anime de que você vai chegar a pensar muito, não. Eles souberam aproveitar bem o hype. Só um protagonista a derrotar personagens, só isso, só. Eu acho que Solo Leveling saiu da bolha até. Teve pessoas que no meu próprio trabalho falavam de Solo Leveling. Eu disse, estão falando de Solo Leveling mesmo. Mas por quê? Porque é um anime, existem pessoas
o problema é que nós pensamos que todo mundo são como nós, assim, vários animes, assim, nós sabemos o que é bom e o que não é. Então, enquanto tem kids ali que só querem chegar, colocar um anime, assistir, acabou. Não querem saber Não da querem, história. não querem saber da história, não querem saber. Então, Solo Leveling chega nesse ponto, é um anime muito bom para eles. Até já me perguntaram, Solo Leveling será temporada? Eu digo, não sei, mas em questão de desenvolvimento, não tem. Song de WoW, não tem. Eu acredito que no final de Solo Leveling vamos ter essa parte de história e o anime vai decair. Porque as pessoas já estão viciadas em Solo Leveling. Sim. Só tem a Só para você ver, Solo Leveling é um dos animes que pessoas que não assistem muito animes gostam. Então, sim, os fãs de anime, os otakus, né, os ditos otakus, gramam de criticar Mandingo Solo Leveling, tipo, Solo Leveling aquilo, não tem história, Solo Leveling, mas você chega lá para um teu primo, o que nunca assistiu anime, nenhum, lhe recomendar Solo Leveling, ele só vai ver um gajo só a bater todo gajo em cenas de ação, Mandingo boas, aquilo vai gramar, vai falar, anime é terrível. Agora você lhe dá um anime complexo, tipo Hunter x Hunter, ou um seinen, tipo Monster, tal, mas falar de história, um vilão de Saga não vai gramar, mas Solo Leveling para público mais geral, que não vê animes tipo como nós, né, que não vemos vários animes, só querem ver alguém a bater todos, é um anime bom para pessoas assim. Eu até conheço um gajo que curtiu Solo Leveling e gramou. Depois de Solo Leveling não curtiu mais animes. Tentou curtir outros animes, o gajo viu que não tá na onda o cara. O gajo só sabia Solo Leveling mesmo pela proposta. Solo Leveling não é algo que você pode querer esperar chegar ali e encontrar uma história complexa. Não é só para você assistir casualmente. E um anime e a animação é muito boa, contribuir com isso, é muito bom. O protagonista, depois de um tempo, você percebe que é muito raso. Mesmo para esses que estão a ver agora, vão perceber que em cada arco é repetição da mesma coisa que acontece sempre. E acontece na obra, ele vai chegar a derrotar o vilão, vai ter alguém em perigo, ele vai chegar a derrotar tudo. Solo Leveling não é algo para que irmos, assim, digamos, elevar um patamar. É um anime normal, acabou assim. Então eu disse por causa disso que muitas pessoas gostaram, né? Por isso que era um anime do ano, que eu não concordo, não vai ter Eu ganho. também não concordo nem um Não é um pouco. Nem um Quem pouco. devia ter ganho era Susumu Frieren, mas em filme chegaram nos outros Quem pontos. diga que também podia ter ganho, mas Frieren nem é que deveria ter ganho. Frieren, para mim Frieren foi um anime tão bom que eu não. Assim, Frieren, qual é a história de Frieren? Frieren é diferente, começa diferente de muitas histórias. No meio das histórias que tem rei demônio, eles mostram a trajetória do herói a chegar ali a derrotar o tudo. Depois a obra termina aí. Enquanto Frieren não. Frieren começa quando eles já derrotaram, estão a ser aclamados. Depois disso, eles se separam. E dizem, vamos se reencontrar, se não me engano, são 40, 50 anos mais tarde, assim. Para verem, são por sol umas estrelas, assim. Eles se encontram. E depois aí, a protagonista, que é uma elfa, que tem muita expectativa, tem muito tempo de expectativa de vida, né? Tempo dela é diferente do nosso. É diferente do nosso. Então, ela não tem a mesma noção de tempo que nós. Ela percebe que os amigos envelheceram, tudo. Um deles morreu até quando morre. Ela percebe que não se chegou a aproveitar dele. Então, aí começa a verdadeira jornada dela. Para ela tentar entender os sentimentos do companheiro dela. E construir uma jornada tão boa, tão épica que aquece o coração. Digo que sim, Frieren é uma grande obra. Ele diz que o Frieren não merece todo o hype. Ele diz que é bom, mas não merece todo o hype. Eu ainda não entendi o porquê, mas vamos chegar. Mas Para mim, Frieren, sim, mas aquela cena dá sono, man. não. Frieren é uma boa, pela proposta dela, pela proposta da obra, tipo, a obra é para mostrar, tipo, o que é que acontece depois do final feliz. Tem aquelas obras que, tipo, derrotaram o rei demônio, venceram, depois acaba aqui. Então, Frieren mostra depois disso o que é que aconteceu. Então, a obra é basicamente de uma maga, reúne seu grupo, eles querem ir para um local para verem o amigo que morreu, para bater papos com o amigo que morreu. Tipo, o objetivo da história por si só não é tão... Tipo, não é uma obra épica. Frieren é uma obra... Eu gosto... Ponto positivo são os momentos calmos. É uma obra para relaxar. Tipo, ficam a bater papo suavemente e tal. Tipo aquelas músicas lo-fi, aquelas músicas calmas. Frieren é tipo... É um anime assim, um anime calmo. Um anime que aquece o coração, como ele falou, que dá paz, mas...
um anime desses para mim não vai competir com um anime de ação e porrada, tipo um anime épico, tipo Hunter x Hunter. Para mim não está no nível. Assisti Freely e estava a terminar a última temporada de My Hero Academia. Eu tentei fazer uma comparação e, de verdade, chega a ter razão. O anime é meio, não parado, né? Mas comparando com os outros Sim, é animes, meio lento. sim, é meio lento. Para mim, Frieren é uma boa obra, mas para mim, mas não é o que falo. Atualmente está em primeiro no My Anime List, aquela lista geral de animes. Eu acho que não merece. Solo Leveling não merecia em comparação. Solo Leveling, eu acho Solo Leveling é melhor, né, que Solo Leveling. Mas todo esse hype que o anime teve, tipo, logo no lançamento já está subindo, já tem em cima de Full Metal Alchemist, por exemplo. Como é que Sozo no Frieren vai estar em cima de Full Metal Alchemist Brotherhood, que é uma obra simplesmente perfeita? Para mim é o melhor final dos animes. Esses mangakas que fazem mangás e animes geralmente não sabem terminar. Por exemplo, o final de Naruto não foi muito bom. O final de que obra? De Chainsaw Man, que terminou agora, não foi muito bom. De Jujutsu Kaisen também não foi muito bom. Então, Full Metal Alchemist Brotherhood é um final perfeito. Para mim é um anime perfeito do início e até o fim. Para vir Sozo no Frieren, um anime que eu considero meio parado, superar logo direto com os 2 primeiros episódios, essa cena não me entrou bem. Falando de animes com como é que diz, usam estratégia, um anime de estratégias. E você já assiste o Lord of Misters? Lord of Misters é um isekai, né, de um gajo que morre. Eu vi só 3 episódios. Não terminei. Mas aconselho a continuar. É um anime muito estratégico. E a estratégia. Eu estava a falar aqui até de Jojo, disse que as batalhas são muito inteligentes. Então, falando de anime estratégico, Jojo é uma das opções, porque nas lutas você não vai ver uma luta de Jojo sem usar estratégia, sem usar inteligência. Não vai ver uma luta que chegam 2 gajos e ficam a dar socos só. Não tem essa cena. É uma coisa que eu percebi. Pensam muito para... Se prestar atenção, os personagens de Jujutsu são tão inteligentes. Agora, bro, estás a ver o que estás a ver em Jujutsu sobre inteligência? Hunter x Hunter é isso, mas 1000 vezes melhor. Por isso eu digo que Jujutsu copiou mais Hunter x Hunter que Naruto, por conta dessa estratégia. Hunter x Hunter, até ele pode explicar melhor as lutas, né? Ele percebe mais o sistema de poder de Hunter x Hunter que eu. Hunter x Hunter tem algo diferente de todos os animes que eu já vi de luta. Eles lutam, ele consegue desenvolver bem. Tipo, vamos pegar um exemplo de Jujutsu. Jujutsu agora tem algo que chegou na segunda temporada, que não sei se perceberam, que acontece do narrador de repente começar a explicar, a falar do poder assim. Muitas pessoas ficam desconexas com isso. Hunter x Hunter, que não vou dizer que não tivemos algo semelhante a isso, mas só que não atrapalha a experiência. Hunter x Hunter, as lutas são bem feitas, são estratégias. Ali não é quem é mais poderoso que vai ganhar este. Temos o exemplo do Kilo, aqui um dos protagonistas, né? Um dos melhores assassinos do mundo, só com 13 anos, então perdeu para uma pessoa, nem perdeu, quase morreu para alguém que tinha poder de só lançar flechas só. Então ali tem a ver mais com estratégia, mas fazem tão bem que não fica entediante para ti. Porque ela chega a algumas páginas de Jujutsu em que a narradora está a explicar aquilo tudo dos poderes que você não consegue perceber como é que a técnica funciona. Por exemplo, a técnica qual é que foi a técnica? Na parte do Gojo, em que ele mata todas aquelas maldições ali. O narrador está ali de um segundo. O narrador está ali a explicar tudo, mas você está atento no que o Gojo está a fazer. Sim. Que você até fica. Eu acho que para as pessoas que viram assim, acho que tiveram que ver o Gojo a fazer aquilo, depois voltar para ver o que o narrador está a dizer. Então isso fica meio desconexo, mas as partes ficam boas, porque há poderes ali em Jujutsu que também, quando começa a explicar, fica isso de explicação. E um exemplo disso chama-se na Obito Zenin. Houve uma luta que teve Maki, Obito Zenin, aquele velho, e Kugisagi, contra um Malagosta, um que tem mais só do domínio do vermelho, que faz numa praia assim. Então, ao explicarem poderes de Obito Zenin, eu até agora não entendi o poder dele. Ele tem poder é uma coisa de animação, ele para por frames. Aquilo eu não entendi. A explicação tem frames de 24 segundos. 24 segundos. Então para uma pessoa que não conhece de cenas aí, você para, tipo, não estou a entender nada. Vocês estão a ver aquela luta assim. Em Hunter x Hunter não temos isso. Em Hunter x Hunter eles conseguem explicar
você entender, eles aplicarem, você dizer, afinal é isso. Então eu acho que esse que deve ser muito Hunter x Hunter de vários animes que estão por aí. Alguém diga que aquela narração de Jujutsu Kaisen é tem um personagem que eles mostraram na terceira temporada, nos primeiros episódios, que precisava de um corpo na primeira temporada para poder. Acho que não lembro muito bem desse personagem. Não, o personagem não foi mostrado nas primeiras temporadas. Ok. Mas lembro o que fez com que Gedo virasse vilão. Sim. Aquela morte. Sim. Aquela moça era um personagem que precisava ser entregue para ser um sacrifício para poder. Sim, estou a ver, sabe, no arco do. Estou a ver, não era no arco do passado de Gojo, aquela que morreu por Toji, sim. Ok, ok. Atiraram sim com Toji. Toji também é muito bom, o personagem é muito bom. Nem sempre no caso dos personagens que não têm poderes, esse também é um dos meus favoritos. Ele conseguiu bater de frente com Gojo e Keto, e aquilo foi algo. Se não falamos de Toji, os personagens que Não tem poderes. Toji é muito bom. Toji Maki, sim. E tem uma coisa que eu gostaria de perguntar. Se Toji não tivesse deixado Gojo naquele segundo, vocês acham que ele teria matado? Aquilo foi uma malandra, foi roteiro. Ele acerta Gojo com aquela espada que inibe os poderes todos, mas no final do golpe final, ele ataca com uma espada normal, e com uma faca normal. Tipo, por quê? Isso não faz nenhum sentido. Aquilo foi. Ainda por cima, Toji é uma pessoa muito estratégica. Eu acredito que Toji percebeu que ele não morreu. E mesmo assim, o roteiro permitiu que ele deixasse. Estamos a falar de um dos maiores assassinos dali. Ter a corteira foi qualquer coisa assim. Cortar a cabeça, qualquer coisa, atingir a cabeça, qualquer coisa. Ou acertar, porque ele acertou, foi no pescoço, se não me engano, assim. Então, foi coisas que não faziam. Epá, aquilo foi roteiro mesmo, porque também já sabemos que o Gojo ia ficar vivo, porque é hora passada no passado. Então, aquilo não fez muito sentido. Ali, Toji é que teria vencido aquela luta, mas enfim, temos o que temos ali. Eu acho que o autor ou a autora, eu não sei se GG masculino ou feminino, deveria procurar uma forma melhor de fazer Gojo continuar vivo, mas isso que ele usou de depois dar um golpe final com faca normal foi meio forçação de roteiro, algo que ela colocou para Gojo ficar vivo mesmo. Porque como o arco se passa no passado e Gojo ainda deveria continuar vivo, ela só colocou do nada, basicamente, só para Gojo continuar vivo. O que mais gerita é a faca normal. Estávamos a falar de Hunter x Hunter. Eu queria falar do sistema de poder, né? Que a divisão do sistema de poder de Hunter x Hunter é muito interessante. Porque tem lá materialização, depois tem reforço, tem manipulação, especialização e emissão. E esses poderes são distribuídos pela personalidade de cada personagem. Por exemplo, o Gon, o protagonista, ele é muito alegre, feliz, então alguém que só age por impulsividade. Então pessoas assim, o sistema de poder que dá um deles é de reforço. Então Gon, o poder dele basicamente é aumentar a força, tipo, aumentar o poder. A técnica dele é pedra, papel, tesoura. Então ele dá um soco e aumenta a expansão do soco. E Killua, que é outro protagonista, a personalidade dele, tipo, pela personalidade, o sistema de poder dele é transformação, né? Transformação, ele consegue transformar a aura dele em raios. Tipo, a aura de Killua se torna um raio, ele fica a mover toda a eletricidade. Tem um Kurapika que o sistema de poder dele é de materialização, ele consegue materializar as coisas. E todos os personagens de toda a obra são divididos assim. O criador pensou tipo, cada personagem pelo personagem como é o sistema, o poder dele deve ser dessa classe em específica. Então, é uma das coisas que eu acho Hunter x Hunter ter o melhor sistema de poder de todos os animes é isso. Queria perguntar, tipo, para você, qual é o teu top 3 de sistema de poderes de anime? Eu que estou a perguntar agora, né? Mas top 3 não, top 5 nesse sistema de poderes de animes. Qual é que... Top 5? Sim. Não, na verdade eu vou dizer o top 3. Top 3 pode ser. Eu colocaria em primeiro lugar dos animes que eu já assisti, Jujutsu Kaisen. Eu acho que aquelas explicações, na minha opinião, Como é que se chama? É energia amaldiçoada. Sim, Energia amaldiçoada. Sim, tem energia amaldiçoada. E são explicadas no anime como é que funciona. O narrador mais. Em segundo lugar, eu colocaria Hunter x Hunter. Nen. Tem um Nen. Em terceiro, diria que sei o quê?
Tem Chakra de Naruto, Ki de Dragon Ah, Ball. não. Também não sou muito fã de Naruto. Tem Mas Mana poderia de Black considerar. Clover. Não. A Mana é meio que. Uma coisa é que eles forçaram um pouco. Tem tipo cópia de Chakra. Eles forçaram um pouco. Eu poderia considerar Goku, talvez. É Ki em Dragon Sim, Ball. É é Ki. Ki. É Ki. Yeah. Também Ki foi a base para surgirem todos os outros sistemas de poder. Tudo começou por Dragon Ball ser pioneiro no gênero Shonen. Então muitos copiaram outros animes que vieram, né? Copiaram Até dele. Black Clover também temos que eles meio que fizeram uma mistura de Ki e Mana. Sim, como tem aqueles grimórios que cada um tem dele, com um Sim, tipo ainda tem específico os de grimórios. magia. Yeah, também nice. De Bleach também é muito pureiro, com aquelas bancais. Eu acho que a expansão de domínio também, eu acho que copiaram Bankai, né? Que é uma técnica específica que cada um tem. Bankai e expansão de domínio são maninho por são quase a mesma coisa, então é maninho pureiro. Como é que vocês se conheceram? Através de animes ou... Yeah, basicamente foi grupos de anime. Tipo, eu estava no grupo de anime eu também, então tem aqueles eventos de anime e tal. Então eu fui lá, lhe encontrei e tal, e se conhecemos. Agora somos maninho brothers, até fazemos churrasco no Place do Gajo, tá? Então somos brothers mesmo. Mas vocês nunca estiveram naquela situação de preconceito por gostarem de animes? Ou melhor, vocês acham que... Como é que posso formular essa questão? E essa cena de gostar de animes, vocês acham que os torna menos adulto? Eu acho que não. Eu acho que não. Isso não me torna menos adulto. Eu acho que para mim é saber estar. Você, por exemplo, tá na turma, tá na facul. Teus brothers não assistem anime. Você não vai chegar lá estar a gritar Bankai, expansão de domínio para os gajos. Não pode fazer essa cena. Isso é vergonha. Teus brothers não gostam. Você tenta se socializar. Se eles estão a falar de carros, você chega lá e fala de carros. Se eles estão a falar de futebol, você chega lá e fala de futebol. A cena é saber estar. Tipo, tem ambientes diferentes. Quando eu estou com o Albert, meu brother, eu sei que ele grama de anime. Claro que vamos falar sobre anime. Mas eu estou com um gajo que não grama de anime. O máximo que eu posso fazer é lhe recomendar. Mas não parecer um gajo esquisito. Mas para um gajo que não rende com anime, qual é o anime que você poderia recomendar para a pessoa gostar mesmo de anime? Acabamos de falar primeiramente de Solo Leveling, Solo por terceira ação. Outro que eu iria recomendar é Death Note. Death Note é um anime de inteligência, não é de lutas. Algumas pessoas que não gostam de anime gostam mais de séries mais sérias e tal, podem gramar também. Death Note e Solo Leveling são boas escolhas. Agora, ao entrar nisso que eu estava a dizer sobre animes, assim, eu quando comecei a assistir animes, no início, depois da época de 2010 por aí, em 2010 por aí, não, né, ainda vou explicar melhor essa parte. Tínhamos, quando eu descobri o que é anime, eu tinha 8 anos, porque meu pai me trouxe um disco de Naruto. Então eu disse Naruto e trouxe o disco de Avatar, a Lenda de Aang. E nesse disco tinha Naruto do episódio 1 até final do arco de Zabuza. Depois saltava alguns episódios e começava Exame Chunin até a luta de Naruto vs Kiba. Então eu fiquei fascinado por Naruto aí mesmo. Eu gostava muito, repetia toda hora aquele disco. Olha, tipo, depois ele dá novos episódios, mas só que ele nunca baixava para mim. Eu pensava que Avatar também era anime também. E porque era a animação, era o mesmo. Eu até perguntava por que estava em inglês. Então, quando comecei com isso, na minha escola, muitos gostavam de Pokémon, mas só que naquela música assistiam eles tinham TV cabo ou DSTV, e eles tinham um canal chamado Bix. Naquela altura, você sabia que alguém tinha TV cabo e era saber que a pessoa tinha dinheiro. Então, quando meu pai trouxe Star Times para minha casa, Star Times teve Bix. Então, eu nunca vou esquecer, eu entrava de tarde nessa altura. Eram 8h30. Eu acordei, liguei a televisão, tipo, para ver o decoder, toda assim, né? Pus o canal Bix. Estou a ver ali Pokémon. Eu fiquei muito feliz, porque assim eu podia acompanhar o que estavam a acompanhar. E foi que eu percebi que eu gostava muito de animes. Acompanhei Pokémon, já conversava com eles, tudo. Mas à medida que fomos crescendo, começaram a diminuir nisso, né? Eu continuei a assistir, comecei a com eles pararam de assistir. Até houve um tempo que
eu até me provocava muito, porque você dizia, tá a ser esses bonecos aí, porque esses bonecos japoneses aí, qual é a cena? Mesmo com as mulheres lá na minha escola também, falavam muito disso, já sabiam que eu gostava desse coisa de bonecos. Houve um dia de educação física, em que eu estava lá, então nós estávamos a jogar bola assim, então eu só estava assim, hora lento, então uma gaja disse assim, quer estar na tua casa, tira aqueles teus bonecos, né, aqueles teus bonecos japoneses ali. Então eu cresci, então foi aí pouco a pouco eu comecei a ver que não, há certas pessoas que você não pode falar com esse tipo de coisas assim, tens de falar com as pessoas que gostam disso. O que eu dava a dizer, não vai chegar tipo num outro grupo, chegar enquanto eles estão a falar de um assunto X, e você começar a meter anime, pode recomendar assim pouco a pouco, mas já existe animes antes de 2020, existe animes pós 2020. Animes pós 2020, animes já, agora você criticar animes, criticar alguém, existe animes de algo que já tem muita história, já critica a própria pessoa que critica quem gosta de anime. Felizmente esse preconceito todo já acabou. Mas antes, principalmente naquela época de 2017 para baixo, era algo, eu tive provocava muito por causa disso. Eu pelo menos eu senti essa parte. Qual seria o teu melhor, tipo, como se diz, teu anime preferido antes de 2020? Antes de 2020, eu poderia dizer Pokémon, Oliver Tsubasa. Oliver Tsubasa era tão bom. Aquele me toca o coração de uma maneira que eu até. Ele até me disse que como é que pode estar no teu meu top de animes de desporto. Mas aqui para mim, cada um fazia tudo, Oliver Tsubasa. Tem um também, não sei se muitos conhecem, Bakugan. Bakugan também passava na Cartoon Network e passava no horário de Ben 10. Então eu assistia Ben 10, depois dava Bakugan, percebi que também era um anime, então gostava muito disso. Eu mais joguei. Attack on Titan eu só fui descobrir em 2015, assisti, mas naquela altura deixei passar assim, não, porque ainda não sabia baixar animes, né? Até me deram só assistir assim. Mas eu posso dizer que Naruto também cresceu comigo e Dragon Ball. Esses Dragon Ball, posso dizer Dragon Ball, Pokémon e Bakugan. Esses foram meu top 3. Dragon Ball eu assistia na RTP. Com aquela dublagem deles que, é agora quando eu digo que como é que eu escutava isso. Uma dublagem, meu Deus, mas eu gostava tanto que eu naquela altura não queria saber. Mas Dragon Ball cresceu comigo desde... Até que chegou um tempo, deixa eu parar ver a história toda desde o início. Tinha um canal chamado, moçambicano mesmo. Vocês conhecem, acho que era ETV, já não me recordo bem qual era o nome, era ETV, algo assim, que sempre davam Dragon Ball das 6 até as 8, davam 4 episódios, então eu assisti tudo Dragon Ball ali, era dublagem brasileira. Quem não cresceu com dublagem brasileira era Dragon Ball, não viu Dragon Ball de verdade. Para mim Dragon Ball sempre começa a dublagem brasileira, depois procura em dublagem japonesa. Então foi assim mesmo, esses aí foram os melhores para mim desde a infância. Qual é o personagem que mais te identifica e por que desse personagem ser o teu preferido? Um personagem que eu mais me identifico. Posso responder primeiro quando você pensa? Tá, pode responder mais. Então, enquanto ele pensa, eu vou responder. O personagem que eu mais me identifico é Natsuki Subaru de ReZero. Esse personagem, para mim, é o melhor protagonista, não dos animes. Para mim, é o melhor protagonista da ficção, de toda a ficção, de tudo que já foi feito até agora. Para mim, Natsuki Subaru é o melhor personagem que existe, bro. Tipo que vocês conhecem o gênero Isekai, né, de animes, que um gajo vai num outro, morre e vai no outro mundo. Você deu o exemplo Lord of Misters, tem também Slime, tem também Tato no Yusha, são Isekais. Nesses Isekais, qual é o clichê? A pessoa quando morre vai no outro mundo, ele entra lá super forte, é maninho mau, tem maninho pitas, sim, pitas a seguirem, querem governar e tal. Enquanto o ReZero é um Isekai diferenciado. Quando o protagonista morre, ele quando vai no outro mundo, ele no mundo normal era também um otaku, tipo nós assim, já assistia animes e tal. Ele quando vai no outro mundo, ele pensa, pô, eu morri, foi no outro mundo, eu vou ser maninho forte, eu vou ter poderes, eu vou ter essa cena, enquanto não. O poder do gás que lhe deram no início, né, da obra era só voltar no tempo quando morre. Então o gajo só morria e voltava no tempo. Então eu me identifico com ele porque pela personalidade. Antes dele no outro mundo ele também era um otaku, era alguém que só ficava dentro assistir animes e tal. E por um personagem ser normal, por não ser tipo outros que quando vão no Isekai ficam super fortes, eu me identifico porque o criador diz que Subaru é uma pessoa tipo eu e você, morrer e ir no outro mundo. O gajo era maninho, tipo,
no decorrer da história, Subaru se mete em maninho de merdas, se odeia e tal. Então, eu acho que esse personagem me mudou. Essa época, em 2000, espera terminar, em 2000 foi... algo nesse trajeto. Não, continua comigo. Ok. Foi em 2000 e... Só quero te cortar. Eu só queria dizer algo. Subaru é o exemplo de como nós seríamos se entrássemos no Isekai. Porque a maioria pensa que quando entramos numa história, vamos ser os mais fortes, assim tudo. Subaru é exemplo. Por isso que eu gosto muito de Subaru também, por causa disso. Então, tudo que ele está a dizer, essa parte... Por que eu considero ele o anime me impactou? Teve uma época em 2021, 22. Então eu estava fazendo faculdade, mas não aqui em Maputo. Era 2022, eu estava fazendo faculdade na Beira. Já estava fazendo faculdade lá. Então, naquela época, eu não comecei a bazar na faculdade. De repente, tipo, eu só decidi, pô, eu não quero estar a bazar. Comecei a faltar uma semana. Depois comecei a faltar meses. Só não comecei a bazar, só de repente ficava só no place, bancado, assistindo animes. Foi aí que eu conheci ReZero. Conheci Natsuki Subaru, bro. Só para ver a história do Gás, antes de ir para esse mundo. Na história do Gás, ele também não bazava para a school. Ele também não bazava para a school. Ele também não... Ele só ficava em casa também. Só ficava em casa. E o Gás diz na narração. Comecei faltando 1 dia, 2 dias. Depois de um tempo eu já não bazava para a school. Porra, eu vi, porra, a história desse gajo é tipo minha. Mas depois disso ele, tipo, se sentiu... O nome desse... Já me esqueci o nome desse episódio, mas deve ser Parent and Child, que é tipo parente e criança. Então, depois disso, aquele episódio mostrou a motivação que ele teve. Os pais lhe acolheram, os amigos lhe acolheram, falaram que, porra, você nunca desistiu, você não pode ser assim que só fica dentro, você tem que sair mais, tem que se divertir mais. Então, aquele episódio, da forma que me tocou, eu depois de assistir aquele episódio, eu decidi mudar. Tipo, porra, tem que estar amarrado, pá. Tem que estar amarado, tem que estar a bazar para o faculdade, tem que sair mais de casa. Eu era um gajo recluso antes de assistir aquele anime de ReZero. Por isso eu falo que esse personagem me impactou, por isso considero ele como meu personagem em todos os animes. Tipo, Natsuki Subaru. Vocês só devem assistir o anime para verem como o gajo é, né? Mas a evolução que ele tem, vocês verem como ele é do episódio 1 e verem como ele é do episódio atual, você vai ver que ele evoluiu muito. Ele, nos episódios anteriores, dizia que se odiava, que é alguém fraco, que não consegue fazer as coisas, mas quanto mais o tempo vai passar, mostra que com dedicação ele pode fazer isso, ele pode fazer essa cena. Então, quando eu vi aquele episódio, aquilo me mostrou que sim, eu posso sair de casa, eu posso fazer coisas, eu posso ter uma rotina. Tipo, fazer mesmo as coisas todos os dias, conseguir ter bradas e tal. Então, foi esse personagem que me ensinou essa cena. Então, eu digo que Natsuki Subaru é o personagem que eu mais me identifico. Tipo, pra mim, ele é literalmente eu, como dizem. Então, vejam ReZero, bro. Então, é esse personagem. Tudo que o personagem representa, até eu estou sem palavras, nem eu consigo explicar melhor, né? Tipo, foi o personagem que me mudou minha... Tipo, aquela cena quando o gajo vem na net, pô, esse personagem mudou minha vida e tal, o gajo pensou é meme, tipo, é mentira. Mas com Natsuki Subaru, pra mim isso aconteceu. Então, quando os gajos contam histórias que personagens mudaram tal vida de pessoas, pra mim é verdade, bro, porque, esse gajo mesmo é um personagem mesmo incrível pra mim. Sim. Continuando com isso, eu estava a dizer que ReZero tem uma proposta muito boa. O protagonista vai para aquele mundo, né? Mas a maioria dos que vão para lá ganham um poder incrível, começam a vencer, assim, tudo, a ação ficam preparadas. Enquanto ReZero é o que seria na nossa realidade. Se nós fôssemos para outro mundo, não seríamos... Inclusive as pessoas que vai chegar, vai ser no outro mundo, vai ser no anime, serão tipo incrível, mas não. Ele continua, vai ser pé no chão, você vai enfrentar dificuldades que chega no momento que se diz que há. Assim, então por isso eu gosto muito do ReZero, apesar de não ter acompanhado muita obra, até estou, tenho que ver, parei na segunda temporada, mas vou continuar a obra. Agora um personagem meu, eu não tenho um personagem que eu tipo digo favorito assim. Eu tenho muitos que eu gosto. No geral eu posso dizer que vou fugindo um pouco do assunto. Em questão de filmes, eu assistia muitos filmes, daqueles filmes em que o protagonista é alguém rejeitado socialmente, né? Em que depois no final do filme ele fica com a garota, cenas assim. Então eu na secundária, na minha cabeça, eu pensava que aquilo se calhar um dia isso aqui vai acontecer, mas eu fiquei, não, a vida não é assim. Então eu fui criando eu fui gostando do tipo de protagonista diferenciado, tipo
existe um anime chamado Bunny Girl Senpai. E tem o protagonista de lá. É uma pessoa muito calma, serena. Então eu fui percebendo que esses traços são tipo os meus traços que eu tenho também. E de ser calmo, já não pensar muito, não pensar muito alto, de pensar que eu sou tipo centro. Eu tinha essa mania. Principalmente quando eu tinha mais de 14 anos, porque foi nessa altura que eu vi esse tipo de filmes. Eu pensava que algo melhor estava para vir por mim, porque eu sou eu. Então eu percebi que não, a vida não é assim. Você é alguém normal, todo mundo, você é uma João ali. Então, É a é, fala do Eren, né? então Você não mudou nada. Você não mudou lá. Então fui percebendo que não, eu não posso andar a querer me levar a uma posição que eu não sou. Então por isso eu gosto muito do protagonista do Bunny Girl. É alguém que sabe estar no mundo dele, sabe como se comportar. Então posso dizer que talvez ele, assim, ou assim por assim dizer. Yeah, mas qual é o anime que estão a assistir agora? O anime que eu estou a assistir agora, eu estou a assistir Jojo Parte 4. Estou a assistir mais o quê? Estou a assistir mais o quê? Susu no Frieren, também segunda temporada. Jujutsu, até tenho que ver Jujutsu. Estou parado no episódio da Maki. Já me disseram para ver. Terminou ontem. Até recebi alguns screenshots da luta final de Yuta contra. Então também tenho que ver isso aí. Em geral, e dessa temporada aqui, porque animes fazem por temporadas, né? Fazem cada temporada de inverno, verão. Dessa temporada aqui já não estou a assistir mais nada, porque caminho de casa de tempo. Chega, eu já passei daquela minha fase em que eu via várias obras ao mesmo tempo. E então só vejo agora, vejo uns 3, 5 e leio, estou mais a ler mangás. Mas vou assistir isso tudo aí também. E dos que eu estou a assistir atualmente, eu estou a ver um até meio diferenciado, um anime de nome Nana. É meio antigo, é basicamente de umas duas gajas com o mesmo nome, tipo o mesmo nome, as duas se chamam Nana e elas se conhecem num trem a caminho de Tóquio. Eu parei no episódio 7, ainda estou meio no começo, mas é tipo um shoujo, quem grava mais são pitas, estás a ver? Então aqui eu já vi muito anime de ação, cenas sérias, então comecei a procurar animes mais diferentes, então fui curtir esse Nana, que são de umas duas pitas com o mesmo nome que se conhecem, uma delas tem banda de música e tal. Estou a ver também Jujutsu Kaisen, até vi o episódio de ontem, onde Yuta bate aqueles dois, então o episódio de ontem foi maninho pureiro. Mas qual anime que eu estou a ver além de Nana e Jujutsu? E acho que só são esses dois que eu estou a ver atualmente. Uma pergunta que não pode faltar, não pode. Quero escolher dois personagens, não importa de que anime, e digam qual, na vossa opinião, seria o melhor numa luta. Vou escolher dois personagens e saber qual. Sim, não importa o universo. Numa luta. Tipo, é só para escolher dois L2. Não. Escolho os dois e digo qual é o melhor numa luta. Sim. Ok, eu escolho Goku e todos os personagens de Shonen que existem. Ele ganha de todos. Todos os protagonistas de Shonen que existem, ele ganha de todos. Ele bate todos, ele sola todos. Goku é muito. Saitama, Goku e Saitama. Eu escolho Goku e Saitama. Goku vence Saitama. Goku tem mais feitos que Saitama. Não é Saitama que vive de hipórbeles de falácias. Dizem, Saitama pode evoluir, mas não mostram os feitos dele, ele evolui. Só dizem podem. Goku tem feitos. Na verdade, eu acho que ele não evolui porque não tem ninguém que lhe faça evoluir ao ponto de, como vocês dizem, que o Goku é mais forte. Sim. Não tem ele, no universo dele não tem nenhum personagem que vai lhe fazer evoluir tanto. Sim, como no universo dele não tem ninguém. Para nós avaliarmos uma luta de Goku e Saitama, vamos usar os feitos. Vamos usar qual é o feito máximo de Saitama de velocidade, qual é o feito máximo de Goku de velocidade, qual foi o feito máximo de Goku de força. Sou super sério. O feito máximo de Saitama que eu vi, acho que foi destruir Júpiter, né? Foi isso. Ele inspirou para Júpiter e Júpiter se destruiu. Um planeta, Goku quando luta treme galáxias com vários planetas. Se compararmos um feito de alguém que destrói um planeta e de alguém que faz tremer uma galáxia inteira, que tem vários planetas, falamos que esse é melhor. Ok, não tiveram um combate direto, mas nós não podemos usar, ele pode. Por exemplo, eu fiz uma corrida de 100 metros e corri em 30 km por hora. Ele correu em 20 km por hora. Ok, ele pode ser mais rápido, mas pelos feitos.
vão falar que eu sou mais rápido, porque o meu feito é maior que o dele. Fãs de Saitama dizem, Saitama pode evoluir muito, pode o quê? Mas não mostraram. Como ainda não nos mostraram, Goku tem feitos melhores e maiores que o de Saitama. Goku rodou a Terra em segundos, então, Goku vence Saitama por ter feitos de força melhores que de Saitama. É simples quanto a isso, é simples. E para você? Em geral, esse aqui eu percebo, Malé. Eu diria que Satoru Gojo consegue vencer Luffy do One Piece. Muitos até. Eu concordo. Satoru Gojo consegue vencer Luffy. Eu já ouvi muitos debates a dizerem que, não sei, para quem já está na obra do One Piece mais avançados, existe um conceito de haki que chamam de Ryo. De Ryo. É tipo manifestar haki fora do corpo, assim. Eles dizem que através disso poderia superar a barreira de Gojo, mas só que eu acho que o infinito é uma das técnicas mais roubadas, mais incríveis que eu já vi. Eu até agora são poucas pessoas que eu consigo dizer que esse consegue superar o infinito. Então aqui burlar o infinito. Então para mim Gojo, eu diria que até Gojo poderia valer, não vou dizer todos ao mesmo tempo, eu poderia valer 95%, não é 95%, 99% do verso do One Piece. Não estou a ver um personagem que poderia chegar e dizer, ainda, porque a obra ainda não terminou, One Piece ainda vai durar anos e anos. Eu Então, acho que o roubado do infinito, que mesmo o próprio Gege teve que detar, para chamar de detar um personagem, para Sukuna poder ganhar, não tem nenhuma explicação. Se prestar atenção no mangá, não tem nenhuma parte que mostra o corte. O corte só aconteceu. o corte só aconteceu, só, sim. Ele falou que nenhum personagem de One Piece pode ganhar, né? Tem Lau, você conhece Lau de One Piece? Ele tem 99%. Ok, Lau tem uma técnica dele, é basicamente teletransportar pessoas. Ele faz um room, depois só pode desaparecer e aparecer outro sítio. Mas ele tem uma outra técnica chamada K-Room. Aquele ataque, ele basicamente imbui o ataque diretamente dentro da pessoa. Eu não vejo como o Gojo pode passar disso. Tipo, você sente o dano internamente, não por fora. Ele quando ativa Kirum, o dano vai internamente. Então eu não vejo como o infinito de Gojo pode passar para um ataque que vai diretamente dentro da pessoa. Então eu acho que Gojo não ganha de Lau, de One Piece, bro. Podemos dizer que Gojo poderia ser o counter de Law. Poderia ser o counter de Law, poderia ser um que poderia ter chance. Ainda tem ele que elaborar bem, já não me recordo bem dos poderes de Law. E agora entrando nessa parte a dizer de Gojo, infinito de Gojo, para o Gege, para o escritor do mangá, foi um problema tão grande que ele não sabia como se livrar daquilo. Disseram o corte do mundo de Sukuna, disseram que corta o espaço do indivíduo, corta tudo basicamente, corta o espaço tudo. E ele ainda fez aquilo em off ainda por cima. Então, aquilo foi algo tão de repente, aquela luta favoreceu ao Gojo, para depois chegar no final, aparecer, nem isso mostra Gojo no outro mundo. Então aquilo para mim não faz sentido até agora. Eu acho que já discuti tanto, já me insultaram, hoje insultar a minha família, eu insultar a família dele por causa, até nem foi nisso aí, por causa dessa luta. Aquilo para mim não faz sentido até agora, não faz sentido, não tem explicação. E quando metem explicação de por que Gojo foi acertado, porque Gojo tem uns 6 olhos, ele direto visto o ataque. E o escritor ainda me diz, porque Gojo estava distraído, não era o mesmo Gojo de sempre. Qual era esse Gojo aí então? Tem uma cena que, se prestar atenção no mangá, a terceira temporada só continuou por causa do corte de Gojo. Porque a terceira temporada foca em alienígenas, que o mundo foi destruído, é graças ao corte de Sukuna. Então, meio que roubado, mas também serve para ele poder continuar. Gojo foi um problema narrativo. Ele Gege em todo o arco, porque toda a história de Jutsu poderia ser resolvida porque está Satoru Gojo. Então ele teve que ir. Foi muito a maneira que ele tirou Gojo da obra na segunda temporada com aquele cubo foi muito boa. Foi tudo bem executado, ali não tem nenhuma crítica. Mas agora, da maneira que ele matou, eu acho que levaríamos 3 horas nesse podcast aqui a falar porque que não faz sentido. Então eu nem vou entrar muito, eu vou dizer que aquilo não faz sentido. Gojo é top 1 para mim. Eu estou a ver, por exemplo, estão a ver Gojo é top, não tem nada ali, é top 1. Sukuna vem a seguir, não tem. Terceiro Yuta. Deixa eu fazer um top 5. Primeiro Satoru Gojo, segundo Sukuna, terceiro Yuta, quarto Kenjaku, em quinto poderíamos colocar aqui
Yuki eu poderia colocar empatada. Yuki, ela é especial, mas bem que ela não mostrou muito. Tem. Só para retificar algo, tipo, em Jujutsu Kaisen, sim, esse pode ser o top 5, mas recentemente lançou Jujutsu Kaisen Módulo, que é a obra 60 anos depois. Então, Itadori ficou muito forte. Então, eu acho que o top é como ele falou, mas colocando Itadori em primeiro. Porque agora Itadori, com o novo lançamento do novo mangá, né, que é Jujutsu Kaisen Módulo, Itadori ficou muito forte. Tá a ver aquela projeção de sangue que Chozo faz assim, que só vai em linha reta. Itadori conseguiu fazer aquilo, mas ele consegue lançar em todos os cantos diferentes aquela projeção. Tipo, Chozo só faz em linha reta e só é um só. Itadori consegue lançar vários ao mesmo tempo e basar em projeções diferentes. Então Itadori ficou muito forte. Então atualmente é Itadori em primeiro, segundo Gojo, terceiro Sukano, quarto Yuta e em quinto Kenjaku. Acho que top 5 de Jujutsu fica assim. Só para dizer algo só para acrescentar. Itadori tem que esperar todos morrerem para ele entrar no top 1. Então, ele foi paciente. Bro. Já estamos a fechar time, já fechamos uma hora, qualquer cena aí. Últimas considerações. Enfim, foi um bom anime para recomendar. Agora deixa eu falar. Monster. Eu recomendo para todos assistirem Monster. É uma obra muito boa e muito subestimada. Vinland Saga também. Vinland Saga até, eu já conheço algumas pessoas que assistiram até, mas muitos ainda não viram. E atualmente, quando chega na segunda temporada, alguns que eu recomendei dizem que fica muito uau. Só ali porque chega, uma parte só começam a falar. Muitas pessoas não perdem por causa, porque a primeira temporada tem muitas lutas. Vinland Saga recomendo também. Steins Gate. Ei, até esqueci de dizer meu top 5. Meu top 5 é Attack on Titan. Todo mundo sabe que está aqui até. Attack on Titan, Hunter x Hunter, Steins Gate, Code Geass e Monster. Então, esses cinco eu falei, eu recomendo para todos assim. Então, Ok, minhas últimas considerações. Primeiramente eu quero mandar um rala para gajos do nosso grupo de anime, que o nome do grupo é o Named Group Chat. AMZ também, AMZ e o Named Group Chat. Então mando um rala para malta de lá, Joseph, Lebox. Os gajos são maninhos por eles. Joseph, Lebox, Leo, Igor, são nossa malta do grupo de anime. E recomendação, anime que eu vou recomendar é Horb, The Movements of Heart. É um anime parecido com Vinland Saga, muito por ele. Tipo, os protagonistas querem provar que a Terra se move em torno do Sol. Se passa naquela era média que a igreja controlava tudo. Então eles são caçados por quererem comprovar a teoria do heliocentrismo. Então eles são caçados por padres da igreja, dizem que eles são hereges. Então eu recomendo esse. Os restantes acho que podem ser do meu top 5, né? Já que é Dragon Ball em primeiro. Em segundo é One Piece, também tenho galera de One Piece aqui. Em terceiro Re:Zero, falei. Em quarto Hunter x Hunter, também falei muito dele. E em quinto Full Metal Alchemist Brotherhood. Então, recomendo esses animes do meu top 5. E um extra aqui é Horror, The Movements of Heart. É um anime maninho por aí. E valeu, foi um podcast maninho nice, gramei da experiência. Também agradeço. Eu, quando ele me falou sobre o podcast, eu fiquei muito animado, fiquei muito nervoso. Porque eu acompanho podcast de animes, assim mesmo. O que nós estamos a fazer é assim, eles falam de animes também. Então comecei a me imaginar está no próprio dia a falar aquilo. Então muito obrigado pelo convite. Foi bom falar sobre o que nós gostamos, sobre o que não gostamos, sobre o ódio que temos por Naruto. Então, muito obrigado. É isso, pessoal. Ok, se puderem convidar mais vezes, nós não temos nenhum stress. Podemos vir aqui falar de animes, não temos nenhum stress. Então, valeu pessoal. Problemas que Naruto tem. Podemos passar 2 horas só a falar de problemas de Naruto. Ok, então valeu por tudo. É isso, pessoal. Esse é o universo onde os animes deixam de ser desenhos. O universo Otaku Podcast. São desenhos, sim, não podemos negar, são desenhos mesmo. Não são desenhos, vou continuar a assistir até, meus filhos também vão continuar, assistir esses anime aqui também, vou continuar a ver eles também. É isso, pessoal, eu que agradeço por terem... Estou sem palavras, foi um podcast maninho nice, foi uma troca de experiência maninho nice. Espero vos ter mais vezes aqui no Universo Otaku Podcast. Pessoal, para quem ainda não se subscreveu no canal, subscreva-se no canal. Se inscrevam. E assistam Monster também. Assistam Monster, é muito bom aquela obra.